Bom dia, pessoal. Olá, e aí, Jojo? Oi, Júlia, tudo bem? Esse Jojo aí, o Zé, já me colocou esse apelido aí. Tudo bem, Júlia? Tá aí também o João, Guilherme, Vanessa. Bom dia, Vanessa, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Saudade de vocês. Lívia, Manuela, Júlia, tudo bem, pessoal? Guilherme Altman, tudo bom, Guilherme? Espero que todos vocês estejam bem. Vou esperar um pouquinho para o pessoal ir entrando aí. Já tem 11 pessoas. Espero que todos vocês estejam bem. João, tudo bom, João? Vou dar uns minutinhos, pessoal, para as pessoas poderem entrar. Eu também tive um problema aqui que eu comecei a transmissão, tive que parar. Mas está funcionando bem agora. João Agnello, e aí, professor? E aí, meu velho, belezinha? Saudade de vocês, turma. Espero que todos estejam bem aí. Carol, bom dia, Carol, tudo bem? Esperando um pouquinho o pessoal para começar. Aí a gente já bate um papo já. Vamos ver se vai. Alguém mais vai entrar? Estamos com 10 pessoas na sala. Bom dia, pessoal. Bom, acho que o pessoal já está entrando. Bom dia a todos. Espero que todos vocês estejam bem. Essa aula para o terceiro médium, terceirão. E a minha ideia hoje é a gente começar aí a parte de introdução à eletrostática, módulo 1, páginas 373 a 381. Então, primeira coisa, gostaria de saber se vocês têm dúvidas nos capítulos passados, e caso vocês tenham, a gente pode combinar para, na próxima aula, eu tirar essas dúvidas, mas eu preciso que vocês me mandem. Vocês podem escrever aí no próprio comentário do Facebook, fala, professor, tentei fazer o exercício tal e não consegui, ou tenho dúvida no conceito tal. Então, se vocês tiverem dúvidas, o que eu vou pedir? Que vocês escrevam aí no próprio comentário do Facebook. Hoje à tarde eu devo pegar a tarde para preparar as aulas da semana. Eu já vejo qual é a sua dúvida e já incluo na minha aula. Tudo bem? A minha ideia hoje é a gente começar aí a estudar Introdução Eletrostática, páginas 373 a 381, passar aí para vocês os principais conceitos, né? E nas aulas futuras a gente já começa a resolver alguns exercícios. Tá bom, pessoal? Então me sinalizem aí no. Eu tô com o celular, eu tô com a tela aberta, compartilhando, e com o celular lendo o comentário de vocês. Então me sinalizem se o que eu propus aí tá ok para vocês. Vocês vão escrever se tem alguma dúvida dos capítulos que ficaram no passado.
Fala, professor, não entendi direito isso, ou queria fazer o exercício tal, coloquem aí e eu incluo para as próximas aulas. E hoje a gente começa com introdução à eletrostática, na página 373. Tudo bem? Me deem um toque aí se tá tudo bem para vocês. A Pro Vilma entrou. Tudo bom, Pro? Bom dia, saudade de você. Tá bom, pessoal? Então, me sinalizem quais são as dúvidas que ficaram. Eu vou começar com a introdução à eletrostática, mas se tiver alguma dúvida que ficou pendente, na próxima aula eu já volto tirando essa dúvida. Eu vou usar a própria apostila, porque a eletrostática tem uma série de conceitos que precisam de imagens para que a gente possa exemplificar, e aí fica mais fácil usar a própria apostila, tá ok? Então, vou voltar aqui na apostila de vocês, página 373, né, até 384, introdução à eletrostática. Tá? Bom, nós vamos começar agora a falar de eletricidade. Então, a eletricidade na física do ensino médio começa com eletrostática, começa a gente definindo que conceito físico cria eletricidade. Nós vivemos num mundo que é um mundo elétrico, um mundo eletrônico, um mundo de dispositivos. Aliás, é essa eletricidade que está permitindo a gente se encontrar hoje através aí dos celulares, dos computadores, né? Se não fosse isso, nós estaríamos hoje aí realmente numa situação muito mais complicada do que aquela que a gente está. Se essa pandemia tivesse acontecido 20 anos atrás, ou mesmo 10 anos atrás, não haveria internet disponível para a grande maioria das pessoas, e esse recurso aí de nos encontrarmos online não seria possível. E tudo isso, toda essa tecnologia que nós temos hoje em 2020, computadores, celulares, redes de transmissões, internet, iluminação, tudo isso depende de uma única tecnologia, de um único conceito físico, que é a eletricidade. E o que é então a eletricidade? Então, na física do ensino médio, nós vamos começar conceituando aqui como se gera a eletricidade. A eletricidade é algo novo, os povos antigos já conheciam a eletricidade, e aí a gente vai evoluindo. Chegou o Tiago aí. Olá, Tiago. Então, e depois nós vamos evoluindo nos próximos capítulos até a parte que nós juntamos lá na frente, eletricidade e magnetismo, que aí a gente vai ver que são as duas faces da mesma moeda, tá? Então vamos começar estudando qual é a base da eletricidade. Qual é a base dessa tecnologia que sem ela nosso mundo moderno não existia? Como eu falei, nós vivemos num mundo elétrico, num mundo eletrônico, cuja base é a eletricidade. Sem a eletricidade, nada acontece. O nosso mundo seria um mundo aí muito parecido com o da Idade Média. Bom, a eletricidade já era conhecida antigamente? Já, né? Pedro chegou aí. Pedro, bom dia. A eletricidade já era conhecida, mas não era aplicada, porque ela era conhecida muito superficialmente, principalmente pelos gregos, né? E ela foi descoberta meio que por acaso, quando os gregos começaram a, sem querer, atritar, esfregar, passar determinados materiais um por cima dos outros, né? Principalmente pedaços de uma substância que chama âmbar, que é uma espécie de seiva de plantas pré-históricas, né? O âmbar é uma seiva que se petrificou ao longo do tempo, se tornou um fóssil. E quando os gregos antigos, principalmente o Tales de Mileto,
atritou esses materiais. Tales de Mileto seria o equivalente hoje de um engenheiro, né, na época da Grécia Antiga. Ele verificou que esse material, quando atritado um com o outro, ele atraía coisas para si durante um período pequeno de tempo. Como assim atraía coisas? Ele pegou esse material, esse âmbar, esfregou um no outro durante algum experimento que ele estava fazendo. Isso é muito comum na ciência, né? Às vezes as descobertas se dão por acaso. Isso é muito comum, existem até livros escritos sobre isso, e hoje ainda isso acontece, a pessoa está pesquisando uma coisa, acaba descobrindo outra, né? E o Tales de Mileto era numa época que não se tinha um conhecimento muito avançado de ciência. Eles conheciam muito bem a parte de mecânica e a parte de vapor. Existem máquinas antigas construídas na época da Grécia. A gente tem uma percepção de que os povos muito antigos não tinham nenhuma tecnologia. Isso não é absolutamente verdade. Eles tinham uma determinada tecnologia, principalmente baseada no movimento, baseada no vapor. Então, na época dos gregos, já existia aí algumas máquinas movidas a vapor, né? Mas eram máquinas estáticas, ficavam presas a cabos e faziam algum tipo de movimento muito limitado. Desculpem, muito limitado, né? Eles não chegaram a desenvolver isso em larga escala, isso só vai ser desenvolvido depois no século XVIII. Pedrão chegou aí, Murilo também. Bom dia, pessoal. Bom, então voltando, o Tales de Mileto, em uma das pesquisas que ele estava fazendo, ele acabou atritando esses pedaços desse material que é chamado de âmbar, que é essa seiva petrificada. E aí ele percebeu que quando ele atritava esses dois pedaços de âmbar e encostava na roupa dele, e as roupas daquela época eram produzidas basicamente de linho e não de algodão, como é hoje. Sequer existe algodão na Europa, né? O algodão ele é um produto agrícola do continente americano, né? Que naquela época não era conhecido. Então eles usavam muito linho, né? Que eram de pelo de animal, né? E quando ele atritava o âmbar e encostava no linho, ele viu que o linho meio que grudava no âmbar. Desculpa, pessoal. Ele viu que o linho ele grudava no âmbar. E aí o Tales de Mileto falou: por que diabos o âmbar, quando esfregado duas pedras de âmbar uma na outra, ele cria essa propriedade, né? Ele atrai o tecido. Infelizmente, naquela época não havia como dar prosseguimento a esses estudos, senão o mundo hoje seria bem diferente, né? Se os gregos antigos já tivessem descoberto o funcionamento avançado de vapor e a ligação dele para gerar eletricidade, o mundo hoje seria outro. Mas não foi isso que aconteceu, né? O Tales de Mileto registrou isso, desse fenômeno, né, do atrito, mas isso só ganha corpo agora perto do final do século XVIII, começo do século XIX, tá? E a esse fenômeno de você esfregar dois materiais um no outro e eles criarem uma espécie de campo de força que pode atrair ou repelir determinados materiais, como tecido, como cabelo. Vocês já devem ter feito a experiência quando eram pequenos, principalmente as meninas, de passar um pente no cabelo várias vezes, né? Esfregar, e depois você vê que o cabelo ele meio que levanta sozinho ou atrai alguma coisa, né? Porque ele fica carregado eletricamente com um tipo de eletricidade que chama eletricidade estática. E é o mesmo fenômeno que Tales de Mileto tinha verificado lá na Grécia Antiga, né? Quando ele esfregou dois pedaços de âmbar e esse âmbar colou na roupa dele, tá? Então o que acontece? A eletricidade, o fenômeno eletricidade, são elétrons em movimento. Então, a professora de química, vocês já devem ter visto ao longo do ensino médio, que o modelo atômico vigente hoje, o modelo atômico de Dalton, fala que os átomos são compostos
de 3 divisões, né, ou de 3 partículas ou subpartículas atômicas, prótons, nêutrons e elétrons. E a eletricidade nada mais é que o elétron, né, em movimento. O elétron é arrancado da órbita dos átomos e entra em movimento quando submetido a uma força que o atrai, que o faz despregar da órbita atômica e entrar em movimento. Mas antes disso, antes da gente entrar nessa parte da eletricidade como sendo elétrons em movimento, existe uma parte importante da eletricidade, que é a eletricidade estática. Se a eletricidade são elétrons em movimento, o que é a eletricidade estática? Eletricidade estática, tudo que é estático quer dizer parado, né? A eletricidade estática é aquela que se dá pelo atrito, por esfregar duas substâncias uma na outra. Essas substâncias formam cargas elétricas carregadas, né, negativamente, e ao outro lado positivamente, e você tem uma eletricidade parada, por isso que chama eletricidade estática. Uma eletricidade que não se dá pelo movimento dos elétrons, mas uma eletricidade que se dá pelo acúmulo de carga elétrica em uma superfície. Isso é provado facilmente, né? Principalmente as meninas, se elas pentearem o cabelo várias vezes, ficar esfregando, tem uma hora que dá até um choquinho, fala, nossa, me deu um choque aqui, porque acumulou no pente e no cabelo uma quantidade de elétrons de forma estática que não estão em movimento, e quando eles se acumulam em quantidade suficiente, eles entram em movimento por um período muito pequeno de tempo, por uma fração de segundos, e aí dá uma sensação de um pequeno choque. Não se pode acumular grandes quantidades de energia de forma estática, né? Ainda bem, porque senão a gente ficaria tomando choque o tempo todo aí à toa, né? Então a eletricidade estática é o tipo mais simples de eletricidade e ela se dá como? Esfregando materiais uns nos outros, principalmente materiais que têm a tendência de acumular energia elétrica em sua superfície, né? Pelos humanos, cabelo, pele, âmbar. Se você esfregar certos tipos de metais um no outro, né? Se você esfregar metal contra determinados tipos de tecido, como o linho, por exemplo, né? Não o algodão. O algodão é um condutor ruim, mas o linho ele acumula, né, energia elétrica na forma de elétrons concentrados na superfície de um objeto. E esse é o primeiro tipo de eletricidade, o mais simples, tá? E aí a física divide essa eletricidade estática, o estudo dela, em duas partes. A eletrostática, que é a parte da física que estuda cargas em equilíbrio. Eu tenho a mesma quantidade de energia de um lado e a mesma do outro. As cargas estão em equilíbrio e aí não há passagem de cargas de um lado para o outro. Você não tem elétrons em movimento. Nós temos só acúmulo de cargas elétricas na superfície de um corpo, como por exemplo o âmbar. E eu tenho depois a eletrodinâmica. Se estática quer dizer parado, dinâmica quer dizer o quê? Movimento. E aí a eletrodinâmica vai ser a eletricidade como nós conhecemos, que ela não é causada pelo acúmulo de carga elétrica na superfície de corpos, e sim pelo fato dos elétrons estarem em movimento, principalmente dentro de fios, e aí você tem uma eletrodinâmica, elétrons correndo dentro de um fio, gerando energia elétrica, gerando carga elétrica, gerando fenômenos relativos à corrente elétrica. Então, quando a gente tem elétrons dentro de um fio, andando do mesmo jeito que água corre dentro de um tubo d'água, então nós temos aí depois, nós vamos ver uma grandeza que nós chamamos de corrente elétrica. Pessoal, estou de olho aqui nos comentários, se vocês tiverem dúvidas podem escrever aí, tá? O Lico entrou, grande Lico,
Espero que você esteja bem, meu amigo. Pedrão também está aí, Murilo. Tudo bem, então, pessoal? Então, a eletricidade ela pode ter aí duas faces. Você tem a eletricidade de cargas estáticas, que é a eletrostática, por isso esse nome, que ela se dá por esfregar dois objetos um no outro, e esses objetos acumulam cargas elétricas que depois se dissipam muito rápido em frações de segundo. É o famoso acúmulo de energia no cabelo ou no pente, tá? Essa é a eletrostática. E a gente vai ver depois a eletrodinâmica, que essa sim é que nos interessa, que é a que faz o nosso mundo atual. Né? A eletrodinâmica é o conceito de corrente elétrica e aí sim a distribuição de energia elétrica, que torna possível o nosso mundo. Tá? Mas começando na eletrostática, que é o tipo mais simples de energia e serve de base para a gente entender o restante, quais são os conceitos importantes da eletrostática? Tudo bem? A eletricidade tem a ver com os átomos. A eletricidade, ela nada mais é do que o elétron ou os elétrons em movimento. E os átomos, eles têm três partículas fundamentais, como vocês já devem ter visto aí na química ou mesmo na física nos anos passados aí. Quais são os três componentes principais aí do átomo, né? Você tem o núcleo atômico composto pelo próton e pelo nêutron, tudo bem? E aí, vamos relembrar, o próton, ele tem carga elétrica positiva, olha aqui, ó, P+. O próton, ele tem carga elétrica positiva. Qual é a ordem da carga elétrica do próton? Muito pouco, 1,6 vezes 10 a 19 coulombs, que é a unidade que a gente vai ver de carga elétrica. Cara, 10 elevado a menos 19 são 0,19 zeros e depois 16. É muito pouco. Então o próton sozinho, a carga elétrica dele é quase zero, mas não é zero. E o próton tem carga elétrica o quê? Positiva, certo? E qual é a outra partícula que compõe o núcleo do átomo? É o nêutron. E o nêutron, como o próprio nome já sugere, tem que carga elétrica? Nêutron é neutro, é zero. O nêutron não tem carga elétrica. A carga elétrica dele é zero. Então você tem o núcleo atômico, representado nessa figurinha aqui. O núcleo atômico, ele é composto do próton, que tem carga elétrica positiva, e do nêutron, que não tem carga elétrica. E depois você tem ao redor dele, girando ao redor do núcleo atômico, como se fossem planetas girando ao redor do Sol, você tem os elétrons. E o elétron tem que carga elétrica? Carga elétrica negativa. Tudo bem? A mesma, em geral, a mesma carga que o próton, tudo bem? Só que com o sinal trocado, com a carga negativa. E se isso acontece, como é o caso, por exemplo, do hidrogênio, do hélio, dos primeiros gases que estão descritos na tabela periódica, o que acontece? Se você tem um átomo cuja carga elétrica do elétron é a mesma do próton, porém com sinais elétricos trocados, o elétron negativo sempre e o próton positivo sempre, se a carga elétrica deles são iguais, nós temos o que a gente chama de átomo neutro. O que é o átomo neutro? A quantidade de carga elétrica positiva, próton, e negativa, nêutron, desse átomo é a mesma, então esse átomo está em equilíbrio elétrico. As cargas elétricas positivas, oriundas do próton, e negativas, oriundas do elétron, são as mesmas, só que com sinais trocados. Tá bom, pessoal? Lembrando de novo que eu estou olhando aqui os comentários, se vocês tiverem dúvidas, só escrever, tá bom? E então, qual é a carga elétrica elementar? Qual é a menor carga elétrica que a gente pode ter? A menor carga elétrica é essa aqui de um átomo nêutron,
que equivale aproximadamente a 1,6 vezes 10 a menos 19 C. Que unidade é essa, o C? É o Coulomb, que é o nome do descobridor, né, dessa que estava pesquisando, né? O Coulomb foi o que dá o nome à unidade que mede carga elétrica. E a menor quantidade de carga elétrica que eu posso ter é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb, que é praticamente o quê? Praticamente zero, mas não é zero. É muito pequeno, mas não é zero. Tudo bem? Bom, e aí, então, como eu falei, né, a menor quantidade de carga elétrica que eu posso ter é 1,6 vezes 10 a menos 19 e recebe essa carga elétrica é medida em coulombs, é a unidade que mede a carga elétrica. E então, qual é o conceito físico de carga elétrica? O que carga elétrica, então, representa fisicamente, né? Qual é o conceito? A carga elétrica nada mais é do que um saldo diferente de zero entre prótons e elétrons. Então, o que acontece? Se eu tenho um átomo nêutron, a mesma quantidade elétrica, a mesma quantidade de prótons, eu vou ter de elétrons, ou a mesma quantidade de energia armazenada nos prótons será idêntica à quantidade de energia armazenada nos elétrons. Agora, se existe uma diferença, se existe um saldo de prótons e elétrons, se eles não são, se a carga não está balanceada, se há uma diferença, se o átomo não é neutro, então nós temos uma carga elétrica, que ela é diferente de zero e ela vai ser representada por essa equação, Q igual a N vezes Z. Carga elétrica de um corpo vai ser número de partículas que não são neutras, certo? Ou seja, número de partículas que estão a mais ou no próton ou nos elétrons, multiplicado pela carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, carga elétrica é o produto da quantidade de energia que sobra dos elétrons ou dos prótons, multiplicado pela carga elétrica elementar, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá? E na prática, né, a medição da carga elétrica, nós usamos submúltiplos do Coulomb, porque um Coulomb é muita energia. Então a gente usa frações de Coulomb. Então eu vou ter 10 a menos 3 é o milicoulomb. Toda vez que eu tenho uma coisa elevada a menos 3, o prefixo no sistema internacional é o mili. 10 a menos 6 é o micro, 10 a menos 9 é o nano, 10 a menos 12 é o pico. Então, um Coulomb é muita energia. Então, a gente usa submúltiplos para representar essa quantidade. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é carga elétrica? A carga elétrica só acontece em átomos que não são neutros, ou seja, ou tem mais elétron ou mais prótons, e aí você tem um desbalanceamento e você tem energia acumulada ou nos elétrons ou nos prótons. Tá? No caso da energia ser acumulada do lado dos elétrons, nós temos o que a gente chama de elétrons livres. O que são elétrons livres? São aqueles que estão em desequilíbrio com o número de prótons. Num átomo nêutron, eu tenho os elétrons com a mesma quantidade de energia elétrica que os prótons. Quando existem elétrons livres, é que há elétron sobrando. Tem mais elétron carregado de forma negativa do que próton carregado de forma positiva. Isso cria um desbalanceamento. Esses elétrons livres não têm como ficar grudados no núcleo atômico, eles tendem a sair com facilidade, porque não há um contraponto dele, não há o negativo dele, né, do lado do próton para segurá-lo na órbita do átomo.
Então, o que são eletrolivres? São elétrons que estão presos de forma muito fraca ao corpo do átomo. Olha aqui, ó, representados aqui. Esses elétrons, os que estão dentro da circunferência, são elétrons presos fortemente ao núcleo atômico. E esses do lado de fora são aqueles que estão presos de forma fraca. Qualquer energia que eu der para esses elétrons, eles vão sair. E são esses elétrons depois que vão gerar corrente elétrica. Eu vou aplicar uma força nesses elétrons, como eles estão presos muito fracamente à órbita atômica, eles são facilmente arrancados, entram como se fosse numa espécie de corrente, e aí forma-se a corrente elétrica. Então, elétrons livres são aqueles que se soltam do núcleo atômico com facilidade. Outro conceito também é a de carga pontual, né? Carga elétrica pontual é aquela que é muito pequena em relação ao restante do problema que você está analisando. Uma carga pontual, ela possui dimensões desprezíveis e energia desprezível em relação a outros corpos. Então a gente pode falar que uma carga pontual, ela pode até ser neutra quando comparada a outras cargas. Tá? Em relação à condução da energia elétrica ou o isolamento da energia elétrica, os corpos eles se dividem em dois tipos. Nós temos corpos que são condutores de energia elétrica, ou seja, possuem muitos elétrons livres. O que determina se um corpo é condutor ou isolante é a quantidade de elétron livre nesse corpo. Metais, em gerais, são bons condutores de eletricidade. Por quê, professor? Porque tem muitos elétrons livres, muitos elétrons que podem ser facilmente arrancados quando uma força é aplicada. E os corpos que são isolantes são aqueles que têm dificuldade de soltar os átomos da órbita dos seus núcleos. Vidro, madeira, tecidos são corpos, são materiais cujos átomos estão firmemente colados no núcleo atômico. Então, é muito difícil você descolar esses átomos, por isso não há condução de energia elétrica dentro desses materiais. Geralmente, os bons materiais, os materiais condutores, são os objetos metálicos, está ali na parte da tabela periódica dos metais. São bons condutores. Tudo aquilo que não é metal, via de regra, não é bom condutor, porque ele tem átomos fortemente presos ao núcleo atômico. Então, daí que surge o conceito de material condutor ou material isolante. Qual é o conceito? Condutores, elétrons facilmente arrancados da órbita atômica. E isolantes, átomos presos à órbita atômica, então são difíceis de ser arrancados, conduzem eletricidade de forma bem rudimentar ou de um material que não conduz bem a eletricidade. É isso que configura um material condutor ou material isolante. E aí, para a gente finalizar, que já está dando o horário, e a gente continua na próxima aula, princípios de eletrostática. Quais são os princípios da eletrostática? É o mesmo princípio do magnetismo básico. Cargas iguais se repelem, tá? Cargas iguais se repelem e cargas contrárias se atraem. Então, se eu tenho um núcleo, eu tenho uma carga elétrica positiva, ela vai repelir a outra carga positiva. A mesma coisa que acontece nos ímãs. Agora, se eu tenho uma carga positiva, ela vai atrair uma carga elétrica negativa. Então, aqui se eu tenho duas cargas, uma positiva e uma negativa, a uma dada distância, acontece um fenômeno de atração. Uma carga atrai a outra. E o fenômeno contrário acontece se as duas cargas forem iguais. Se as duas forem positivas ou as duas forem negativas, há um fenômeno contrário chamado de repulsão elétrica. Cargas iguais se atraem, cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Então, o princípio da atração, ela aproxima cargas diferentes e repelem cargas iguais. Tudo bem?
E por final, o princípio da conservação da carga elétrica é a seguinte: depois que eu faço a eletrificação de um corpo, a energia, a carga elétrica total é sempre conservada. E aí vem do princípio da Lei Geral de Conservação de Energia, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Eu não destruo energia, a energia muda de forma, muda da fase elétrica para a fase luminosa, muda da fase elétrica para a fase sonora, muda da fase elétrica para a fase térmica, que é calor. A gente não cria nem destrói energia. A energia ela muda de configuração, muda de fase, muda de percepção. Tá? E isso se baseia no princípio geral da conservação da energia. E por enquanto é só, pessoal. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida nesse capítulo e que vocês deixassem nos comentários aí do Face se vocês têm dúvidas dos capítulos que ficaram no passado, somente a parte de ondas, de acústica. Vocês têm dúvidas? Tentaram fazer os exercícios e não conseguiram? Deixe escrito, que aí na próxima aula eu vou voltar e tirar essas dúvidas. Caso contrário, o Vitório chegando aí, caso contrário, a gente continua na próxima aula a partir daqui e a gente vai continuando o estudo aí introdutório da eletricidade. Tá bom? Pessoal, muito obrigado. Deixem registrado nos comentários se você estava presente à aula. Escreve aí presente no comentário, daí que eu vou tirar a chamada, tá bom? Por favor, escrevam se vocês ficaram com dúvidas nos capítulos anteriores, para que eu possa programar as próximas aulas. Fiquem bem, fiquem com Deus. A Vanessa falando, consegui fazer, estava tranquilo, legal, Vanessa. Pessoal, preciso saber se vocês também não têm dúvidas, se a gente pode conseguir fazer daqui, tá bom? Fiquem bem, álcool gel, na medida do possível fiquem em casa, logo logo tudo se normaliza, logo logo tudo passa. Saudade de vocês, um forte abraço, até a próxima aula. Abração, tchau, tchau.